Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Bom dia para quem está aí no Brasil, boa tarde para quem. Bom dia para quem está na Ásia, boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está aqui na Europa. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje a gente vai conversar com a Celina Sobral e a gente vai falar sobre o poder do pensamento. Gente, vocês já pararam para pensar sobre o poder do pensamento? Então, antes da gente começar a falar, deixa seu like aqui, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente vai falar então sobre o poder do pensamento. A Celina Sobral, ela é divulgadora da doutrina espírita, ela é palestrante, ela apresenta o programa Dualidade na TV Mundo Maior e participa do programa Pronto Atendimento na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Celina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Gratidão, Tati, querida. Eu peço licença para entrar na sua casa, aí na casa de todos os internautas que estão conosco. Também digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende do local em que nós estamos adentrando aí ao seu espaço. É um prazer imenso, Tati. Eu agradeço muito o seu convite. É um presente do alto até, de Deus para mim, estar participando de uma live como essa, que a gente pode atingir, falar tantos e tantos corações. Então, toda a minha gratidão e já me coloco aí à disposição sempre que você precisar, sempre que a gente puder fazer alguma coisa juntas, se Deus quiser, estaremos sim lado a lado. Ai, já quero que você volte. Já vai ser convidada para voltar. Quero muito. E hoje eu estou trocando aqui os papéis. Na verdade, não é uma entrevista, mas assim, no Dualidade, a Celina que entrevista as pessoas e tudo mais, dessa vez eu vou ter a honra de bater um papo. Na verdade, vai ser um bate-papo, mas a gente vai falar de um assunto que é o poder do pensamento. Na verdade, a gente tem aí, né, no Evangelho, falar orar e vigiar, né? E quando fala de vigiar, é vigiar os pensamentos, né? Porque a gente precisa pensar, como é que a gente pensa? Como é que a gente controla isso? Às vezes também é um pouco complicado, né, Celina? Porque às vezes a gente não controla, né? Não. Existem alguns estudos que falam das estratégias dos pensamentos, da mente. Mas, segundo Ernesto Bozano, Tati, o pensamento é vida, é poder, influencia. Por isso, nós precisamos vigiar muito, né? Como você falou, o orar e vigiar é muito importante no nosso dia a dia, porque como nós podemos plasmar, além de ser essa força, essa energia, é também, porque é força e energia, alguma coisa material que se transforma, aquilo que pensamos se transforma naquilo que somos, que queremos que aconteça e até que nos tornemos. Isso é difícil, na verdade, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas isso é difícil, né? Porque às vezes a gente tá meio mal, né? E aí a gente começa a pensar. Primeiro, a gente tem aquela coisa de olhar no espelho e já falar, nossa, eu tô feia. E olha, né, você só vê os defeitos, você fala, nossa, hoje eu tô ficando velha, tenho uns pés de galinha, tenho não sei o quê, não consegue achar beleza em nada. Então você já começa a achar que tudo é feio, que todo mundo te acha feio. E isso também é uma coisa do pensamento, né? Também é uma coisa que a gente tem que começar a vigiar, né? Que a gente tem aquele crítico interior ali que também zoa um pouco o pensamento, não zoa, não? Muito, muito. Você está certíssima. Nós somos o que pensamos. Se a gente chega na frente do espelho e começa, nossa, mas olha como eu estou mal, olha como eu estou horrível, em vez de enxergar realmente a nossa beleza que todos nós temos, belezas interiores mais ainda do que exteriores. Lógico que devemos nos cuidar, devemos cuidar do sono, da alimentação, de exercício físico, da higiene, etc. Porque estamos num corpo emprestado por Deus para a nossa evolução. Mas não podemos esquecer de cuidar do nosso espírito, que é isso que traz também a nossa beleza energética, aquilo que nós emanamos, né? A nossa psicosfera espiritual depende do que a gente é como alma, como espírito. Então, nós vamos emanar e vamos trazer para nós exatamente o que pensamos, o que emitimos. Então, é importante a gente se olhar
no espelho todo dia de manhã e dizer, olha, eu me amo. Vamos ser felizes hoje? Eu não vou permitir que nada me deixe triste hoje? Tem vezes que não tem jeito, né, Tati? A gente tem que curtir um luto, tem que curtir uma tristeza. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar estendido no chão. Então, é importante a gente conversar com a gente, olho no olho, no espelho, e dizer, não, hoje eu vou fazer isso para mim, eu vou me dar esse carinho, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou me arrumar, eu vou me dar um presente de alguma coisa que é legal. Mas nos amarmos, mudar a nossa faixa vibratória, o nosso pensamento em relação a gente, muda a nossa vida. É bem legal, né? Essa coisa do espelho, eu aprendi muito com a Louise Hay, a mudar os nossos padrões vibratórios, assim. Ela, para mim, é uma das melhores maestras que eu tive, mestras, né? Em português. Mestras que eu tive e aprendo muito com ela cada dia, ela no outro plano e eu aqui, e a gente ainda se conecta. Porque ela conseguiu mudar minha vida, minha visão, né, a esse respeito. E ela fala, a gente deveria sempre andar com o espelho do lado e se elogiar, né? Porque, e falar, né, eu me amo e me aceito como eu sou, né? Se aceitar como é. Porque a gente tem o costume, e é um costume, mau costume, de se olhar e ver só os efeitos, né? É incrível isso. E agora que a gente trabalha com câmera, né, a gente já olha e fala, veja, olha o cabelo que não ficou bom, olha, não, a maquiagem não, já não tá boa, já não tô bem, né? E a gente começa a ver o que é ruim e o que é bom. Né? Não, mostra que você tá de bom humor, que é aquilo, a sua energia tá boa, o cabelo tá bom do jeito que tá, é assim que é, e acabou, né? E a gente consegue também mudar esse padrão vibratório do pensamento, porque tem gente que fica só naquele pensamento ruim. E você falou também, né, de algumas coisas, né? A gente tem fases tristes, tem luto, a gente já falou de luto aqui com a deusa Samu, que a gente precisa passar por essa fase, a gente também não pode pular essa etapa, principalmente nessa fase que a gente está passando, né, de pandemia, de estar todo mundo em casa, todo mundo muito preocupado com a contaminação, muito preocupado porque nós estamos perdendo pessoas queridas, as pessoas, a gente na verdade não está perdendo, né? Na verdade eles estão indo para um outro plano, mas a gente perde esse contato físico, né, que a gente sabe que a gente não vai ter mais. Então, existe esse sofrimento. E é aquela coisa, uma coisa que eu ia te perguntar, Celina, quando a gente também fica vendo só essas notícias ruins, né? Só assistindo TV, e daí é só, o número de mortes aumentou, e não sei o que lá da desgraça. Também é ruim, né, para o nosso pensamento, né? Porque tem gente que daí fica só com isso no pensamento. Eu, por exemplo, não durmo. Então, eu não assisto mais notícia. Mas eu não durmo quando eu começo a assistir essas coisas e eu tenho um sono agitado, né? Isso é ruim, né, para o pensamento também. Muito, muito. E nada quer dizer que a gente não tenha que se atualizar e saber das coisas. Nem onde nós estamos falando isso. Temos sim. Mas tira uma hora do dia e fala, não, agora eu vou me atualizar o que está acontecendo. Porque se nós ficarmos o dia inteiro vendo notícia, além da gente adoecer, a gente fica com a cabeça perturbada. Não é? Mesmo porque tem muita coisa que é fake news, tem muita coisa que a gente entra na energia do que está falando por conta de notícias ruins, mas, poxa, muda ali a sintonia, vai ouvir uma música legal, vai ouvir um papo legal, né? Vai conversar com alguém que você goste, não fica o tempo todo em notícias negativas, independente de sabermos como está o planeta, porque realmente nós puxamos para nós aquilo que a gente pensa. Quando eu penso numa pessoa que já foi para a pátria espiritual, a nossa comunicação com os nossos entes queridos, né, Tati, é através do pensamento. Então, se eu estou ligada direto ali no pensamento das desgraças, das tragédias que estão acontecendo, essa energia vem para mim. Quando eu entro em contato com um ente querido que se foi, ele sente a minha prece, o meu pensamento, o meu carinho. E a mesma coisa, os sentimentos positivos ou negativos, né? Nós emanamos, mas não podemos esquecer que quando a gente atira um carvão, uma lama, a gente se suja primeiro.
Então, fica com a gente aquilo que emitimos, que emanamos. E agora está sendo muito importante a gente pensar em autocura, em saúde. Você falou em Louise Hay, eu sou fã assim, de Louise Hay faz muito tempo. Né? Tem um livro dela chamado Gratidão, que você já deve ter lido Sim. também. Gente, aquele livro muda a nossa vida. Né? Você pode curar a sua vida, também é outro livro maravilhoso. Aliás, qualquer coisa dela, né? Aquela mulher guerreira que venceu cânceres, que venceu situações de assédios múltiplos e foi uma vitoriosa e se tornou uma das maiores escritoras, né, do planeta, com muitos e muitos livros aí de sucesso e realmente de auxílio. Então a gente vê que o pensamento é tudo. Não é? Se a gente pode se curar, se a gente pode mudar a nossa vida. Lógico, não estamos querendo dizer, Tati, que a gente não vai passar pelo que a gente precisa passar para a nossa Exatamente. evolução, para o nosso crescimento, não é? Mas o emitir pensamentos positivos nos traz até uma couraça de fé, de amor, de fortaleza para passarmos o que temos que passar. E a gente pode mudar o jeitinho da coisa, assim, não Exatamente. é? E eu acho bem legal você falar de, bom, Louise Hay, para mim, ela é ao concurso, né? Você falou dos livros, eu tenho 22 livros dela. E eu amo essa mulher. E essa questão do padrão do pensamento, ela muda a nossa saúde, né? Ela fala muito sobre isso. E você falou uma coisa que é bem legal, que é de nós nos comunicamos com as pessoas que estão do lado de lá através do nosso pensamento. Eu acho legal falar aqui no canal, porque às vezes a gente só fica pensando na pessoa que está do lado de lá, no sofrimento. Então, às vezes, a gente pensa na pessoa que foi para lá, né? E que a gente fica só no, eu queria que você estivesse aqui, e não sei o que, e sofre, sofre, sofre. Eles também sentem, né? Esse sentimento do sofrimento, né? Então, se a gente lembrar, claro que a gente gostaria que eles estivessem aqui, não estou falando que a gente não vai sofrer, infelizmente a gente vai sofrer, né? Mas a gente tem que aprender a controlar isso. Mas eu pensar, eu gostaria muito que ele estivesse aqui comigo, vendo isso que está acontecendo de bom, né? Lembrando da alegria dessa pessoa, lembrando dos momentos bons, e isso também eles vão sentir, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Muito verdade. A saudade dói do lado de cá e do lado de lá. E existe o livro Voltei, não sei se você já leu, se o pessoal, né, tudo de bom também, esse Sempre. livro Voltei, que conta a história do irmão Jacob, que foi o Frederico, eu nunca sei falar o sobrenome dele lá, é a É história difícil. de um grande nome dentro do espiritismo, que foi presidente de casa espírita, etc. E ele tinha esse propósito de, quando voltasse para a pátria espiritual, voltar e contar como é que foi. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Voltei, do irmão Jacob, psicografia do Chico Xavier, é assim uma lição boa para a gente no nosso dia a dia, e de vez em quando dá uma abertura lá e reler, porque tem, né, frases de força para a gente. Então, nessa época, muito importante, você foi muito feliz, Tati, em tocar nesse assunto, nesse ponto, de dizer desse nosso relacionamento com os nossos queridos que foram para a pátria espiritual, que na verdade voltaram para casa, né, que é a verdadeira vida. Se a gente for pensar o tempo que nós estamos encarnados e o tempo na espiritualidade, a nossa vida é assim, né, um relâmpago na eternidade, a nossa existência no corpo de carne que é emprestado. Então, pensarmos com amor, na hora, né, da passagem, emitirmos vibrações, lembrando realmente aquilo que a pessoa fez de bom, dos momentos de alegria, dos momentos de paz. É importante porque o espírito sente tudo. Né? O irmão Jacob, ele conta nesse livro Voltei, que ele foi assistir, ele teve a permissão de assistir o enterro dele. Ele ia em grupinhos, tinha grupinho que estava falando de problemas, estava falando de política, estava falando de futebol, outros falando dos pontos negativos dele na existência terrestre, e outros poucos agradecendo, realmente rezando por aquele espírito. Então, dava todo um alívio, toda uma leveza para essa mudança de estado, né? De encarnado para desencarnado. E lembrando, gente, que o desencarne não se faz assim muito rapidamente. É cortado o fio, né, que é ligado à matéria, e dele, que já tinha um certo merecimento, que foi até recebido por Bezerra de Menezes e outros grandes nomes do espiritismo, demorou 1 e 2 dias para completar o desligamento.
Então, a importância da nossa prece, do nosso pensamento positivo para aqueles irmãos que estão voltando para a pátria espiritual e depois continuar emitindo essas lembranças boas de quando eles estiveram conosco, porque eles recebem e sentem tudo onde eles estiverem, não é, Tati? E é legal, né? Porque é o pensamento, você não precisa falar, rezar, gritar, né? Tipo, é o pensamento, é aquela oração que a gente faz ali em silêncio, ou aquela hora que você fala, ai, como eu queria que você visse isso que eu estou fazendo, né? Isso também é uma homenagem para você, qualquer coisa assim, você não precisa falar, é só o seu pensamento, é só você querer emitir essa mensagem, isso já chegou lá. E isso eu acho que é uma coisa que, para nós, né, acalenta o coração, né? De saber que essa pessoa também está próxima em pensamento, a gente se aproxima dessas pessoas, né? E também tem a questão das formas pensamento, né? Que a gente, às vezes a gente confunde um pouco isso, né? E o que que é a forma, o que que é a forma pensamento? Pois é, como a gente falou que o nosso pensamento é matéria e cria, e tem poder criador, e tem poder curador, tem poder transformador, nós temos que realmente tomar cuidado com o que a gente pensa. Porque tem situações, Tati, você deve saber, né, estudiosa aí da mediunidade, você deve saber que tem tratamentos que a pessoa chega na casa espírita ou numa sessão mediúnica falando, nossa, eu vim aqui para um tratamento de obsessão, quero essa desobsessão porque tem uma entidade do meu lado, já está há muito tempo. E aí os médios da sessão espiritual falam, peraí, mas não tem nada não. Tem, porque eu sinto, eu vejo, eu falo com essa pessoa. E aí nós sabemos que muita das condições de obsessão que nós criamos para nós mesmos, realmente nós criamos, é por conta de formas pensamentos. Como é plasmado o pensamento, tanto que no mundo espiritual a gente vê, né, a cidade de nosso lar, foi tudo plasmado por formas pensamentos. E então existem entidades que são formadas pela nossa forma de pensar. De repente, eu desejo tão mal, ou desgosto tanto de uma pessoa, que eu falo, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa quer me prejudicar. Aí o que acontece? Eu vou criando, eu vou plasmando alguma coisa desse tipo. E aquilo se torna uma forma de pensamento que fica do meu lado me obsidiando. Dizendo, olha, ele está querendo te prejudicar sim, está querendo fazer mal para você, está querendo puxar o seu tapete, fez isso, isso, aquilo. E aí essa situação se torna verdadeira. E aí chega num tratamento mediúnico, ninguém vê o espírito ali do lado, porque realmente o que existe é essa forma plasmada. Nós precisamos tomar cuidado. Existem situações de limpezas nas casas espirituais. E aí muitos videntes veem aranhas na parede, sabe, formas monstruosas, aquilo por conta da situação que é vivida dentro daquele lar. Uma situação de completo desentendimento, completo desequilíbrio, muita raiva, muito xingamento um para o outro. Nossa, entra alguém que seja mais sensível num ambiente desse, vai sentir tudo e vai ver, inclusive. Então, precisa toda de uma higienização mental, de pensamento, de mudança para o amor, para o perdão, para a indulgência para com o outro, para a tolerância, para a paciência, para que as coisas vá se modificando e modifique todo um ambiente também. Aquela situação de, às vezes, a gente entrar no ambiente e dizer, nossa, não estou me sentindo bem. Às vezes, é a pessoa que está tão, né, falando coisa negativa, que a gente vai e entra e sente. Marcelina, não, pera que agora deu um nó aqui. Vai, gente. Tá. Vamos pensar junto. Quer dizer, então, que eu tenho vários pensamentos ruins lá, blá, 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 e não é um espírito? Sou eu que estou criando? Não. Muitas vezes, não sempre, óbvio. Pera. Não, deu nó, deu nó. Tem gente, porque tem muita gente que acha que tudo que vem de ruim é outra pessoa. É de espírito. É o espírito. E então, a maioria das vezes é nosso mesmo. Olha só, isso é forte, hein, Celina? Isso é forte. É muito forte. Muito forte. E você sabe que eu descobri isso há pouco tempo, estudando para uma palestra sobre pensamento. Olha só. Muito interessante. Se eu não me engano, eu não me lembro agora quem fez a palestra, que foi uma das partes que eu estudei. Bom, mas isso é fato,
nós não estamos aqui conversando de achismos, né? Não, Estamos mas... baseados em estudos. Então a gente cria um monstrinho? Cria. Gente, é que eu fiz um desenho aqui do lado, eu só ficando tipo, imaginei uma Tatiana meio assim do lado, monstrinho. Pode ser. Não, gente, faz sentido. A gente não sonha, não, a pessoa está vindo com uma faca para me matar, não sei o quê, papapá, e fala, nossa, você é capaz de fazer isso? Peraí, nós estamos pensando tanta coisa daquela pessoa achando que ela vai me prejudicar. Pensamento é força. Nós pensamos, agimos, criamos atos, não é? Atos se transformam em hábitos. Os nossos hábitos vão se transformar no nosso caráter. E o nosso caráter, que é o que a gente está acostumado a fazer, vai se transformar no nosso destino, que nós mesmos podemos muitas vezes criar o nosso destino. Tem gente que fala, né, Tati? Mas tem certas coisas que já estão escritas. Lógico, existem linhas mestras, existem situações, mas eu posso abreviar minha existência comendo mal, dormindo mal, fumando, né? Usando droga. E, ao mesmo tempo, eu posso aumentar um pouquinho também a minha existência se eu estou sendo um instrumento de auxílio para Deus, para o plano espiritual superior. Porque Deus não usa o outro para atuar para a gente. Sim, Ele usa os nossos semelhantes, está lá no Evangelho. Então, eu posso também, nossa, eu estou sendo útil e a espiritualidade está precisando da gente, então ela vai aumentar um pouquinho. Sabe aquelas pessoas que às vezes vieram para perder o braço e perde a pontinha do dedo por conta de merecimento, por conta de atitudes? Então, olha a importância como tudo começa no pensamento. E pensamento está na nossa vontade. Se a gente quer pensar, como é que está a nossa vida hoje? Eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Aí pensa no que você tem colocado na sua mente nos últimos tempos. É exatamente aquilo que você está colhendo hoje. Nós somos o que nós colhemos, o que plantamos. Nós somos o que pensamos. É muito importante esse negócio de puxar rapidamente para o controle das nossas rédeas os nossos pensamentos. Senão, daqui a pouco, a gente está cansado, a gente está triste, a gente está doente por conta da nossa forma de pensar. Às vezes, nem é tanto trabalho. Às vezes, é o nosso pensamento que nos cansa. Tira força, tira energia. Esse negócio da forma de pensamento, eu brinco do monstrinho, mas é verdade, né? E daí tem o negócio que você falou das paredes e tal, isso é muito interessante, porque às vezes a gente vai para um local onde só existe conflito, e você, mesmo que não tenha ninguém naquele lugar, você sente essa energia ruim, né? Porque a energia das pessoas fica no local. E porque as formas de pensamento estão ali. Né? Então, quando a gente fala, né, que tem gente que fala assim, mas isso é crendice, né? Quando você se muda para um lugar, fazer uma boa limpeza, não só uma limpeza física, mas também uma limpeza espiritual, né? Pensar coisas positivas que vão passar nessa casa, nesse local e tal. Você faz essa limpeza espiritual ali no local, também é muito positivo, né? Tem gente que fala, não, isso daí é crendice. Não, isso tem tudo a ver, né? A gente também precisa fazer isso. Dizem que pintar as paredes muda a energia da casa, né? Que limpa um pouco. É uma grande verdade. A importância de fazer o evangelho no lar, né, Tati? De fazer sempre preces. A pessoa que entra, independente de religião, vai sentir, nossa, que ambiente legal. Mal vai saber que a gente faz evangelho pelo menos uma vez por semana. Não é? Porque a pessoa sente aquilo. E você me falando da energia dos locais que ficam impregnados, a gente às vezes vai no lugar, como a gente estava conversando, né, do Castelo de Ávila e outros, você me lembrou de pensamentos da época da Polônia, da época antes da Segunda Guerra, lembra? Menina do céu, quando os judeus foram assassinados e levados para câmeras de gás. Tem um estudo em algum lugar que diz que algum daqueles judeus que ficavam no calabouço, tudo por causa de eugenia, não é? Porque não podia nascer com nenhum problema, não podia ser gêmeo, não podia ter gagueira, não podia ter um olho vesgo, nada, porque não, aquele ali não serve para a sociedade. Então, os alemães vinham, né, e deixavam ali separado por ordens superiores do exército lá, e aqueles lá iam para a câmara de gás serem assassinados. Aí depois, e você vai nos lugares hoje, você ainda sente a energia, porque fica impregnado
né? O sentimento de como aquela pessoa morreu, de como aquela pessoa desencarnou. E nas paredes de um desses calabouços lá da Polônia, um dos judeus escreveram lá, que ficou marcado lá na parede: se Deus realmente existe, ele vai ter que me implorar perdão. Olha o desespero desses seres humanos que sabiam que iam sair dali para a câmara de gás, para a morte, entrando ao ponto de loucura, de serem pessoas que acreditavam e deixaram de acreditar por conta do que iam passar. E lógico, Deus entende a gente, né? Tem perdão incondicional, e sabendo que num desespero foi capaz de deixar gravado naquelas paredes e deixando essa energia para quem, depois de muitos e muitos anos, chega lá e sentir ainda essa energia impregnada desses locais que houve esses grandes assassinatos em massa, não é? De espíritos, né? Que foi... massacres, tudo. E a gente vê, né, as mortes de câmeras de gás. Olha quantas e quantas pessoas hoje morrendo sem respiração. Tudo tem um porquê, tudo tem uma ligação, né? Não estamos dizendo que tudo é assim, mas grandes coisas das respostas que acontecem nos nossos colher foi o que plantamos. Exatamente. E claro, a gente tem que pensar, e sempre falo aqui, que cada caso é um caso. Então, né, a Celina falou agora de um exemplo genérico, né? Mas a gente tem que pensar que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, e o colher e plantar, colher o que plantou tem tudo a ver, né? E tem gente que segue regando aquele plantio ruim, né? Porque quando a gente rega, a gente está dando força para isso crescer. Então, a gente pode fazer isso com as coisas boas, em vez de fazer com as coisas ruins, né? E quando a gente também fala de forma de pensamento, isso também pode ser pro lado bom, né? Muito, lógico. Já pensou, se você pensa que nem você mesmo, você pensou tanta coisa na sua vida de bom que você colheu. Desde que eu era criança, eu tinha, assim, uma paixão por conhecer Paris. E aí aquilo, por isso que a gente pensa, o que a gente anda pensando mais? Porque é o que vai se realizar. E aí o tempo foi passando, só que a gente não pode dizer assim, olha, eu vou pensar e vou ficar aqui de braços cruzados, porque vai acontecer. Não é assim que nós estamos falando. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Se eu não comprar passagem, se eu não tivesse comprado a passagem, guardado dinheiro num período de anos para ir, eu não teria ido, não adiantava só eu pensar. Mas eu tive que fazer uma poupança de 2 anos, 3 anos, comprar minha passagem, separar as roupas, ver como é que estava o clima para ser as roupinhas certas, ver o tipo de alimentação, etc. Então, o tal negócio, pensar em coisas boas, acontecem sim. Eu sou super prova disso. Muitas coisas que eu sempre pensei, que eu sempre quis, eu realizei na minha vida. E você foi para Paris? Aí eu fui para Paris no primeiro encontro lá de 2004 do estudo do Espiritismo. Foi onde eu conheci um pouquinho da Espanha e depois um pouquinho de Portugal. Olha só. E depois eu comecei muito atuante, né, dentro do negócio de palestras, tal, tudo. Aí eu pensei assim, gente do céu, eu nunca vou ter condição de, por exemplo, palestrar em Paris ou fora, tal, tudo. As coisas aconteceram assim. Quando eu fui ver, eu estava palestrando na Associação Parisiense de Estudos Espíritas. Eu falei, não. E a moça me falava, nossa, mas tem um monte de gente que quis vir. Eu estou só falando isso por conta de nós sabermos que o pensamento tem força e materializa. Aí ela falou, olha, né, muita gente quer vir palestrar aqui e tal, tudo. Eu falei, gente, eu não tenho nem capacidade para isso. Como é que eu vim parar aqui? Olha como a espiritualidade também nos auxilia, pegando na nossa mão, ele só falta se materializar para ajudar a gente quando a gente tem uma intenção de fazer alguma coisa que vai ajudar o outro, que tenha algum propósito, que nem como a Tati está fazendo. Olha que trabalho, gente, a gente tem que refletir, abrir um parêntese para isso, sim. Ela está se preocupando se ela está tocando corações que estão precisando de auxílio através do programa que ela faz, se ela está levando um consolo, se ela está levando um esclarecimento, se ela está levando o pensamento de energia espiritual positiva para tantas e tantas pessoas que não estão podendo sair da sua casa, que hoje as casas espíritas estão fechadas aqui no Brasil e em muitos lugares. Aqui também está fechado. Né? Situações que a pessoa está se sentindo sozinha, aí vai lá, liga no canal dela, ouve uma live que, sabe, aconchega um pouquinho, traz aquele abraço carinhoso espiritual para a gente. Então,
a gente precisa pensar em coisas como essa, né? De estender a mão. Ah, mas eu estou preso dentro de casa. Nós não estamos presos. Quem está preso dentro de casa é aquele que está entubado, quem está preso no hospital. Nós estamos livres, tendo a condição de servir, de fazer a caridade. Temos que agradecer muito. E agradecer muito essa oportunidade que a Tati está nos dando de falar, de colocar o nosso estudo, o nosso conhecimento para outras pessoas que estão precisando da gente agora, não é, Tati? Muito mais do que nós. A intenção aqui é trazer pessoas que a gente possa conhecer, que a gente possa aprender, né? Eu acho que o aprendizado, porque eu sempre falo que o aprendizado é a única coisa que a gente consegue levar, né? Daqui para lá não, e para está qualquer levando lugar. Isso para outros corações. Exatamente. E a gente tem que plantar a sementinha do bem. Se a gente conseguir plantar a sementinha do bem em uma pessoa só, já estou feliz, né? Eu acho que a gente conseguindo espalhar essa sementinha, tá bom, né? E é legal que você falou de materializar as coisas boas, né? Porque também, e a gente falou da ação, porque tem muita gente que espera sentado, né? E fala assim, mas eu tenho pensamento positivo, mas eu rezo, eu peço, não é pedir, né? Não é pedir. A gente conseguir fazer um pensamento visualizando, né? Eu trabalho muito com essa questão da visualização, né? Visualizar já o que você quer, colocar ali os detalhes, né? Sente o cheiro, sente o toque, sente, né? Sente todos os sinais, né? Todos os seus sentidos, use todos os seus sentidos para materializar isso, né? É tipo um segredo, não sei se vocês já assistiram um segredo. A única coisa que no segredo não fala é que você tem que agir. Né? Do resto, eles contam tudo e é tudo real ali. Né? Você pode fazer tudo o que está falando no segredo, mas a única coisa que ele não conta é que a gente também tem que agir, a gente também tem que fazer. Não é só ficar pensando, visualizando, né? Fazendo várias coisas para você conseguir mudar o pensamento, blá, blá, blá. Mudar o pensamento é o princípio, mas a gente também precisa se esforçar. Se você quer estudar fora do país, ok, coloca sua força nisso, mas então vai estudar aquele idioma que você precisa, vai, né? Vai buscar os documentos que você precisa para você conseguir materializar tudo isso. Não é alguém que vai bater na sua porta e falar, olha, agora você vai estudar lá fora. Não, né? O emprego dos seus sonhos não vai chegar se você não mandar seu currículo. Então, você precisa mandar seu currículo, fazer a sua parte, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? A gente falou do lado ruim, e, por exemplo, se eu tiver aquele monstrinho lá que eu criei, como eu mato ele? Super importante, isso mesmo. Olha, o amor cobre a multidão de pecados. Conforme a gente vai limpando uma situação, se eu não me engano também, Ernesto Bozano, que é esse filósofo espírita italiano, ele falou que os pensamentos, por exemplo, de raiva, tem como se fosse garra, de dúvida, de medo, são como espirais, mas os pensamentos bons, eles são floridos, são perfumados. Então, se eu estou doente, eu começo a aplicar remédio, tomar remédio, eu vou sarar. Se eu começo a mudar aquela minha situação por outra, porque em tudo tem a misericórdia divina, então basta nós termos um pouquinho de intenção positiva e boa e de ajudar, que o universo inteiro já conspira a nosso favor. Está lá no segredo. E conspira tanto que tem uma hora que a gente fica até em dúvida do que a gente quer, do que a gente pediu. Então, tudo que passa no nosso coração, Deus sabe. O espírito, ele é muito transparente. Nós estamos no corpo de carne que a gente ainda se esconde um pouquinho, mas o espírito é transparente. Então, a nossa intenção de mudar, de acabar com esses monstrinhos do mal, de pensar mal do outro, de desejar mal para o outro, de achar que eu sou feia, que eu só faço coisa errada, que eu não aprendo nada, nós podemos nos transformar. Eu estudei química, então eu gosto muito de transformação, não é? Você é formada em química? Eu sou formada em química. Então eu tenho ajuda a gente com isso. Eu tenho por obrigação saber transformar as coisas, mas não exercia a profissão de química, não. Mexi mais com outras coisas, administração, pessoas, etc. Então, a gente sabe que a gente pode transformar até o nosso destino, como nós falamos, né, por conta do nosso pensamento. Então, eu começar a ver com outros olhos aquele que eu estava vendo só o lado ruim. Eu começar a aceitar uma situação com outros propósitos, como é o que está acontecendo no nosso planeta.
Sempre depois da guerra vem a bonança. Nós sabemos que uma situação boa passa, mas a ruim também passa. Sim. Então, conforme eu vou mudando a minha energia, de novo, a minha psicosfera naquilo que eu estou mandando, é aquilo, o monstrinho vai se tornando fraco, 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 daqui a pouco ele vai dizer assim, eu não quero mais essa brincadeira. Eu vou, né, para outro lugar, eu vou me transformar, ou então esse amor está sendo tão grande, tão florido, que ele vai se dissolvendo nesse sentimento positivo. Por isso a importância do pensamento também positivo para mexer no nosso sentimento. Nós somos a vontade. Nós somos, o pensamento é a mão do espírito. Ele faz com que aconteça, né? E Jerônimo Mendonça, a própria Joana de Ângeles falava, não é? O Jerônimo falava que a oração é orar em ação, que é o que você estava falando. Joana de Ângeles dizia, me diz o que tu pensas, que eu te direi quem tu és e quem tu serás. Olha só que legal. Não é? Então, tudo é pensamento. Vamos destruir, sim, esses plasmas, essas formas de pensamento negativa. O planeta está precisando de perfume, de flor, de tranquilidade, de amor, não é? E é legal, né, que eu falei, né, como é que a gente mata esse monstrinho, né? Você deu todas as dicas aí, né? Como é que a gente pode fazer? A gente vai substituindo os nossos pensamentos, né? Vai substituindo, que eu sempre estava falando de ruim, que seja pouco a pouco, né? Que a gente usa muito esse termo, pouco a pouco, né? Que seja pouco a pouco, mas se você diminuir um pouquinho por dia, tem uma hora que você não vai mais pensar aquelas coisas ruins, que muita coisa é crença nossa, né? Muita coisa que a gente traz desde quando a gente nasceu lá, que a gente vai ouvindo, você não é bom, você é feio, você é gordo, você é magro, você não sei o quê. E isso não importa. Né? Isso não importa. O que importa é o que a gente pode levar para as outras pessoas, o que a gente pode fazer para a nossa evolução e para a evolução do próximo. Eu acho que é a questão da participação, né? Então, se a gente consegue mudar isso, eu sempre ouvi muito, tipo, você sonha muito alto. Eu ouvia isso, né? Você sonha muito alto. Mas eu acho que o sonhar também faz parte, né? O sonhar alto. Se a gente vai sonhando, mas a gente vai dando uma escaladinha, se a gente vai sonhar. A gente sonha um alto, mas eu sei que eu tenho uns passos, eu sonho em cada passo, a gente consegue alcançar, né? Nossa, a gente não pode viver sem sonhar. Eu também ouvi muito isso. Você está sonhando alto demais. Que ir para Paris, que não sei o quê. Imagina, né? Eu não cresci numa família abastada, essas coisas, tudo. Mas eu sempre trabalhei, né? Então, é importante. A força do sonho é tamanha, porque a gente sonha começando no nosso pensamento, não é? E esse sonho, a gente sabe que o pensamento caminha no fluido espiritual, que é completamente envolvido pelo fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, o nosso sonho, o nosso poder de pensar grande, mas lógico, dentro do nosso propósito, eu não posso pensar que eu vou viajar daqui a um ano para Marte, ou então que eu vou construir um foguete, né? Não, não é isso. Dentro das minhas condições, das minhas limitações. Mas lógico que a gente pode sim sonhar alto, né? Nada é impossível quando a vontade e o querer é forte. As dificuldades vão se dissolvendo quando o poder da vontade é muito grande. Não é? A gente pode lutar, e não quer dizer que uma pessoa que nasceu na pobreza vai viver a vida inteira na pobreza, não. Exatamente. Ela pode sair daquele lugar, ela pode mudar uma situação, querendo, pensando e agindo. O Evangelho está lá, faz por ti que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Como você falou, Tati, bate e a porta se abrirá. Porque senão ninguém vai saber que tem alguém atrás da porta ali se não bater. A porta estando fechada. Não é? Então é fazer a nossa parte. A vida é movimento. Eu gosto de dizer que a vida é movimento. Nós não podemos ficar parados. A gente precisa ir atrás dos nossos sonhos. A gente precisa lutar para fazer acontecer. E a gente tem que pensar que a gente tem sim esse poder dentro de nós. Nós somos muito maiores do que a gente acha que é, não é, Tati? Às vezes a gente não acredita na gente e dá força porque o outro está falando. Você está pensando alto. Você não está vendo que isso daí tem muito concorrente no mercado. Você está vendo que está difícil arranjar emprego hoje. Então, não, espera. Começa a rezar e espera. Não.
A falta de emprego está nos dando oportunidade de nos descobrirmos, das nossas capacidades, da nossa criatividade. Nunca fomos tão testados perante a nossa criatividade, perante as nossas forças de pensamentos e de atitudes, perante o acreditar em nós mesmos e num Pai maior que não nos abandona muito. E também nos dá a oportunidade desse nosso autoconhecimento, né? Eu acho que o lado bom da pandemia, né? Eu falo o lado bom porque eu acho que tem esse lado bom do autoconhecimento. Não é à toa que a gente teve que se fechar. A gente teve que se fechar para a gente se conhecer. Muita gente acabou mudando algumas rotinas por causa do confinamento, mas acabou descobrindo coisas que gosta mais, acabou descobrindo pessoas e alguns valores que ela não tinha descoberto, ou que ela não trabalhava nela. Então, eu acho que tem muitas coisas aí que a gente descobriu, né? E como você falou, a gente se tornou criativo, ou mais criativo, ou colocou a criatividade em ação, porque a gente não, teve que procurar outros empregos, ou teve que refazer sua rotina diária, né? Tendo que trabalhar em casa e ser mãe, ser pai, ser avô, ser tio, ser tudo, né? Ou morar com pessoas desconhecidas e agora tem uma nova forma de olhar para essas pessoas, né? Então, eu acho que tudo colaborou para que a gente tivesse um momento diferente, mas um momento de descobertas. Eu acho que se a gente for ter um olhar positivo de tudo isso, foi um momento de descobertas. Como você falou, né, depois da tempestade vem a bonança. Então, a gente tem que pensar que tudo passa, e isso também vai passar. Já está passando, né? Já está passando, a gente tem aí a vacina e que tudo isso também é força do nosso pensamento positivo, que a gente conseguiu que isso também viesse isso rápido, né? Essa nossa a vacina e tudo mais. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? E a questão do sonhar, eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, né? Porque quando a gente deixa de sonhar, e eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa que falou, eu não tenho mais sonho. E eu falei, como não? E a pessoa falou assim, não, eu não tenho mais sonho, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu quero ir, eu procuro já nem sonhar mais. Eu falei, não, sonha. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode explorar. Sempre tem alguma coisa a mais para a gente evoluir. Né? Então, a gente está aqui para evoluir, então a gente tem um mundo de coisas aí para descobrir, para a gente conseguir evoluir um pouco mais, né? E eu acho que isso também a gente tem que usar a nosso favor, né, Celina? Muito, você é uma querida, uma delícia ouvir você falar. E olha só, lógico, quando a gente fala que não quer mais sonhar, que não tem mais como sonhar, a gente está esquecendo que somos espíritos imortais. Que mesmo que a gente pare com a nossa vida material agora, que foi a nossa hora de, sabe, carimbar o nosso bilhete de volta para a pátria espiritual, porque a gente já carimbou o de vir, mas a gente não sabe quanto que está carimbado ali, dia, horário, para a gente voltar da nossa viagem. Então, quando a gente lembra que nós temos a imortalidade pela frente, a gente vai ver que, independente da gente ter 100, cento e poucos anos, a gente pode aprender, porque vai ficar no espírito. Você vê, estava falando agora dessa modernidade através da criatividade que obrigou essa situação toda atual do planeta a nos transformarmos, a nos modificarmos. Muitos de nós não mexíamos nada em tecnologia, internet, Instagram. E olha, a gente está junta, cada uma num continente aqui, podendo falar, podendo se abraçar espiritualmente, se abraçar com olhar. Isso é uma bênção que nós temos que agradecer. E se a gente lembrar, quais são algumas das características do planeta de regeneração? Tecnologia, ciência, algumas delas, lógico, menos violência, situações diferenciadas. Então, nós estamos sendo obrigados a ter um empurrão e aprender, queiramos ou não, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho mais da ciência, né? A gente vê a medicina aí correndo atrás de fórmulas para descobrir vacinas, que daqui a pouco vai ser mais fácil lidar com outros tipos de pandemias ou de doenças que vierem.
Então, está sendo uma evolução da ciência. Nós temos que enxergar esse lado bom que a Tati falou, porque tudo tem um lado bom. Independente da nossa visão míope, de momento, de início, parecer completamente tenebroso. Não é? Então, nós estamos sendo empurrados amorosamente pelo Pai para o planeta melhor. Para a nossa melhoria, para o planeta melhor. Temos que saber mexer. Se a gente não souber mexer nada em tecnologia, quando a gente estiver na erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra, nós vamos ter que aprender. Porque se nós estivermos já vibrando uma energia melhor, menos violência, menos raiva, menos pensamentos negativos, nós vamos fazer por onde merecermos estarmos no planeta melhor. Então vamos ter que saber ciência, vamos ter que saber mexer na internet, mexer com essas partes mais modernas. Então, olha só, nós já estamos sendo empurrados para uma situação melhor mesmo. Mesmo que a gente não entenda ainda isso. E a gente vai entendendo, pouco a pouco, a gente vai entendendo, a gente vai fazendo, né? E é o que eu comecei falando, né? Do orar e vigiar, né? Da força do nosso pensamento em todos os sentidos. Porque também tem, se a gente pegar o capítulo 8 do Evangelho, a gente também tem o pecado por pensamento, né? A gente também tem a energia ruim que a gente emite por pensamento, né, para as outras pessoas, e a energia boa também. Mas quando a gente fala orar e vigiar, eu acho importante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente deseja o bem das outras pessoas. A gente fala, ai, quero muito que ele consiga um emprego bom, eu quero muito que ele se dê muito bem e tal. Tá faltando gente pensando assim também, né? A gente precisa mais comemorar a vitória do outro, a gente precisa mais querer bem, querer que o outro esteja bem, né? Porque isso também é uma vitória para nós, isso também faz tão bem para a gente. Quando a gente comemora a vitória do outro, gente, todo mundo precisa passar por essa sensação de alguém ligar para você e falar, eu consegui tal emprego, então eu consegui ganhar um concurso, eu consegui tal... E você fala, meu Deus, que legal, sabe? Tipo, comemorar com essa pessoa. Porque esse mesmo poder que a gente tem dessa coisa boa, a gente também tem do ruim. Quando a gente pensa no outro, a gente fala, quero que ele se ferre. Eu também quero que ele se dê mal em tudo. Quando você está falando isso, você está emitindo essa força pensamento para a pessoa. A gente também está emitindo essa energia. E isso é muito forte. Isso é muito triste. Né? Isso é o orar e vigiar. Né? Eu acho que a gente precisa deixar essa mensagem também para as pessoas também começarem a ver o quanto a gente, e não estou falando que eu faço, que eu sou perfeita e que ninguém eu acho, né? Que às vezes quando eu vejo, eu já aprendi a vigiar muito o pensamento, e daí quando eu falo assim, ai, que raiva de tal pessoa, eu falo, opa, falando, não tenho que ter raiva, ou não tenho que pensar isso para essa pessoa, né? Porque também é uma coisa ruim, que estou mandando uma coisa ruim para ela. Não, né? Posso não amar essa pessoa naquele momento de um momento de raiva e tudo mais, e não conseguir emitir amor para ela, ok, depois eu respiro e mando, mas naquele momento eu não vou conseguir, mas pelo menos eu não mando uma coisa ruim. Porque isso é importante também, né, Celina? Muito, muito. Você está falando da importância de se colocar no lugar do outro. Não é? Será que a gente gostaria de ser tratado do jeito que a gente está tratando o outro? Por isso que a gente fala, olha, veja qual está sendo mais forte a sua sequência de pensamento, veja como você está agindo hoje, que nem Santo Agostinho pede, né? Como ele fazia no final do dia, ai, será que eu perdi a oportunidade de auxiliar, de fazer isso? Será que eu posso modificar certas coisas que eu pensei, que eu fiz? Será que eu posso fazer mais aquilo que eu estou fazendo de legal? Então, a importância de se colocar no lugar do outro, e sentir junto com o outro a alegria, às vezes até a tristeza, e chorar junto, como Chico Xavier fazia, né, com aquelas mães lá, que tinham acabado de devolver para Deus os seus filhos. Muitas vezes ele não tinha o que falar. O que ele fazia? Ele abraçava e chorava junto. Gente, empatia é começar a mexer com a evolução do nosso espírito de uma forma mais grandiosa e mais profunda. Porque o planeta inteiro só vai se modificar mesmo passando para a regeneração quando a dor do outro doer em mim. E você vê como essa situação está obrigando a isso. O que está acontecendo lá na China, no Japão, na Europa, seja lá onde for, está doendo em todos os outros.
Olha a situação obrigatória de mudança. Não é? Eu tenho que agir de uma forma que eu não vá prejudicar o meu vizinho, a outra pessoa que está do outro lado do mundo. Nós estamos usando máscaras hoje, né? A maioria do planeta, quase planeta. Agora, será que isso também não é uma reflexão, Tati, para a gente pensar quanto e quanto tempo a gente se esconde atrás de máscaras? Querendo mostrar que a gente é bonzinho. Ah, não, eu já perdoei isso aí. Por dentro a gente terceiriza a vingança, né? A gente joga para Deus. Ah, não, mas Deus está vendo. Deus vai fazer Essa justiça. frase é forte, né? Gente do céu. Então, quer dizer, da nossa existência a gente usou máscara e materializou isso. Agora a gente está tendo que usar mesmo para se defender de um inimigo oculto, que é esse vírus aí. É verdade. Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso eu levo comigo. Tem gente que não acredita nessa frase. Eu acredito que nada acontece por acaso. Muito. Que eu acho que tem muita coisa que não é por acaso, e não é por acaso porque a gente está plantando, não é por acaso porque a gente está semeando, né? Não é por acaso, então não é por acaso. Né? Então, senão a gente não tem a responsabilidade das nossas escolhas, nem do que a gente faz. Se tudo for por acaso, se tudo estiver só na mão de Deus. Deus quer que a gente cresça, né? Deus não é... Por isso que o livro dos Espíritos começa. O que é Deus, não quem é Deus. E isso traz muita resposta para a gente, né? Porque se tudo que eu faço, eu tenho uma consequência, né? Eu vou colher o que eu plantei, então eu preciso tomar cuidado com o que eu estou plantando, né? Então, quando a gente está falando aqui de pensamento, gente, então a gente também pode emitir um pensamento ruim para outra pessoa, então vamos mandar o bom, né? Eu tenho escolha, então vou mandar uma coisa boa, vou fazer uma vibração boa, né? De segunda-feira que a gente faz as vibrações, né? Para o planeta, para todo mundo. Vamos fazer uma vibração, né? Não quer fazer na segunda-feira comigo, na live, não faz. Mas faz de uma forma de coração, né? Manda uma energia boa para as pessoas, né? Porque até então a gente... É legal essa metáfora da máscara que você colocou, porque agora não é mais uma metáfora, né? Agora é real. A gente usa máscara, né? Mas tem gente que ainda usa a máscara da máscara. Então, a gente precisa tirar isso, a gente precisa conseguir ser nós mesmos. E esse momento de autoconhecimento faz com que a gente consiga, né, desabrochar o nosso próprio ser, fazer com que a gente consiga viver a nossa essência, né? E a gente conhecer também a essência do próximo. Né? E na essência do próximo, a gente vê o que o próximo está precisando, o que a pessoa precisa saber, o que a gente pode trocar. Eu acho que isso é o legal da vida, porque a gente veio para conviver com as pessoas, a gente veio para conviver com pessoas totalmente diferentes de nós. A gente veio para conviver com pessoas que têm algumas coisas semelhantes a nós, mas que a gente precisa aprender com elas e ensinar a elas algumas coisas. E isso é o mais gostoso da vida, né, Celina? Maravilha, por isso a importância, como você está falando, do autoconhecimento, porque o outro é espelho de mim. Você percebe, né? Não precisa de ser psicólogo para entender que o que incomoda demais no outro é aquilo que a gente tem demais, não é? Então, o outro é espelho de mim. E a gente precisa mudar também através desse autoconhecimento, através de querer conhecer e aceitar o outro e aceitar essas diferenças, que é o que nos traz o aprendizado. Porque se todo mundo pensasse como a gente, se todo mundo gostasse do que a gente gosta, não teria aprendizado, né? Então, a importância da gente deixar de... Ai, desculpa. Da gente deixar de viver na mendigância espiritual, naquele pensamento de dizer, eu sou coitadinho, não é? Naquela escassez de tudo, eu nunca vou conseguir ter uma casa melhor, um emprego melhor, né? Eu nunca vou conseguir um grande amor na minha vida. Não, a gente tem que mudar o pensamento, não é? A gente aprendendo a amar de uma forma desprendida, a gente traz pessoas que sabem amar para o nosso lado. Se eu estou em contato com a abundância do universo, eu acredito que nós também somos abundantes na nossa vida. Abundante na saúde, nas amizades sinceras, na alegria, não é? Na parte financeira, assim, na parte do amor. Então, isso tudo depende do que a gente traz para a gente. Nada de ficar pensando, eu sou coitadinha, eu não vou aprender isso, eu não vou fazer isso. Tudo a gente aprende. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que aprender muito mais ainda, porque a gente vai passar a ser governadores de planetas, de mundos, né? Quando a gente for espírito bem evoluído, a
a gente vai estar sempre tendo cada vez mais trabalho e mais aprendizagem. E isso é a coisa boa, é a parte boa da gente estar aqui. A gente está aqui para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente conseguir ir para mundos mais evoluídos, né? E para conseguir passar também essa coisa boa de tudo que a gente aprendeu aqui para as outras pessoas, né? E que bom que a gente está conversando sobre a força do pensamento. Contigo, Celina, quero te agradecer muitíssimo por estar aqui comigo. Gratidão pelo seu tempo, por todos os seus ensinamentos aqui para a gente, que trouxe essa riqueza aqui para a gente no canal. E gratidão do fundo do meu coração pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Eu que tenho que agradecer a você, a todos os seus seguidores, aí ao pessoal que esteve com a gente, que vai estar, que muitos assistem bem depois, né? Eu mesmo tenho algumas lives, mesmo sua, que eu assisto depois, na hora que eu tenho um tempinho. Então, eu agradeço não só essa oportunidade, mas como toda essa troca de energia tão maravilhosa que a gente sente em qualquer canto do planeta e que a gente possa, na hora que estiver realmente ou fazendo as nossas vibrações, as nossas meditações, as nossas preces, sentir aquela luz que sai assim baseada do amor no nosso coração, trazer Jesus para o centro dessa luz que fica no nosso peito, trazer as pessoas que nós amamos, trazermos o nosso planeta para que seja envolto realmente nessa energia de amor tão necessária para tudo e para todos, e a facilidade da gente começar a exercitar o amor, que é o que traz a vitória na nossa vida, na nossa existência. Então, receba aí, Tati, receba todos que estão conosco nessa sala, a minha gratidão, o meu amor, o meu carinho, para que a gente esteja muito abraçados em coração, em energia, em pensamento positivo. Ai, gratidão por essa mensagem de amor aí, final, que adorei. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente até esse momento, aqueles que estão assistindo depois aqui esse vídeo. Lembrem-se sempre que toda sexta-feira a gente tem a sessão Pipoca Espiritual. Nessa sexta-feira a gente vai falar sobre Amor Além da Vida, que é um filme que é bastante especial, que vai falar sobre também a continuação da existência, traz alguns temas aí bem polêmicos, como o suicídio, por exemplo, como a perda de pessoas próximas, e eu acho que é bem interessante a gente analisar, sob o ponto de vista espírita, esse filme. Gente, a gente se encontra então na sexta-feira, fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.